Glória a Deus, aleluia! E nós estamos aqui no nosso primeiro RLCast. Esse é o nosso episódio 0. Então, a partir de agora, nós vamos começar uma série de programas, né? Nós estamos chamando assim, é o nosso RLCast. E o nosso objetivo é falar dos radicais livres, né? Levar a nossa mensagem de uma maneira descontraída, de uma maneira que você possa também se envolver. Você que está nos assistindo agora, você vai poder mandar suas perguntas, você vai poder conversar com os pastores aqui e saber de muitos assuntos. Nós vamos estar trazendo convidados todas as semanas, né? Vai ter um convidado diferente, vai ser um pastor, vai ser alguém que está envolvido nos radicais livres, ou pode ser você também, em algum momento, o nosso convidado. Então, eu creio que vai ser muito bom. E, obviamente, eu não estarei sozinho, né? Nós montamos aqui uma equipe topíssima, né? Então nós estaremos fazendo aqui, é claro, nós não estaremos sempre os 5 aqui, mas nós vamos fazer um rodízio e sempre vai ter, estaremos aqui juntos para poder falar desses assuntos e também entrevistar os nossos convidados. E eu quero apresentar rapidamente aqui quem são os pastores que estarão envolvidos comigo aqui nesse RLCast. E o primeiro é o nosso pastor criativo, né? É sobre isso. Pastor Jonathan, que é alguém que tem, né? Não sei se é da esquerda. Não. Qual que é o nome artístico dele? É o John Fernandes. Sabe por quê? Porque Jonathan não vendia tanto, né? Eu queria vender, dei John, ninguém sabe que é o pastor, obreiro na época, né? Obreiro do Garavelo. Mas o John ajudou a decolar as vendas aí para a honra e glória do Senhor. Você sabe que o pastor Jonathan, ele é um escritor, assim, fantástico, né? Escreve livros aí da cultura, como é que é? Crentura pop. Crentura pop. Isso, Topíssimo, até né? lisonjeado. Boa tarde, bom dia, boa noite. Telespectadores, internautas, vai ser muito bom esse tempo. Vai ser top. Vai ser muito top. E o segundo aqui que vai estar comigo também é o pastor mundialmente Desconhecido. Sou eu. Dedé, ou quer dizer, André Araújo, fala, Dedé. PR André Radical, já me segue no Instagram. Isso aí, pastor E eu André não escrevi Araújo. nada, tô aqui, é isso. Pastor André Araújo vai estar conosco também. Vai trazer sobre também isso. sempre assuntos muito relevantes, né, isso. sobre os radicais livres. Vai trazer peso também aqui. Essa é a minha missão. RLCast. Isso. E comigo também estará o pastor Ramon Menezes, que inclusive vai ser muito bom as histórias dele aqui, porque Ramon é pastor Ramon também tem um testemunho topíssimo, né? Vai ter o dia que ele vai contar o testemunho dele aqui para nós também, mas também vai estar compondo, né? Ele vai ser a parte cultural da coisa. Então, Isso. Vem de skate. mas ele vai ser a parte intelectual e cultural, na minha opinião, né? Pastor Ramon sempre Entendi. agrega. Eu preciso dizer, eu tô aqui porque eu sou filho. Eu Você ando vê com o o pastor nível. Gustavo. Você vê O Eu nível sou do filho, RLCast. por isso eu fui inserido, entendeu? Filhos têm acesso à mesa, eu tô aqui, e é isso aí. Aleluia. E por último, nós temos aqui também o pastor Michel Dutra, pastor aqui da Videira do Bueno. E o pastor Michel, que é o nosso tricampeão das Olimpíadas Ai, meu Radicais. Deus. Segundo ele vai conseguir alcançar, né, o atual pentacampeão, que A sou ideia eu. é passar, né? Mas é difícil. Tá no caminho. Senhor. Já é tri, né? Senhor nos livra Você do vê que o assunto negócio das tá tão bom Olimpíadas, que eu- amém. A única coisa que tem pra falar de mim é que eu sou tricampeão da Roadcast. E é Preocupa não, isso. porque cada Esse é um o aqui- nível. Aleluia, irmãos. Mas o nosso objetivo, obviamente, é poder falar do que Deus tem feito, né? Os radicais livres realmente tem sido. Esse ano nós fazemos 25 anos de história. E, obviamente, nós queremos, durante esse ano, trazer pessoas aqui que fizeram parte dessa história. Então, vai vir aqui o pastor Naor, vai vir aqui o pastor Ricardo, pastora Flávia, né? Nós vamos trazer aqui pastores do Brasil inteiro. Fernandinho Talvez, já tá confirmado. talvez até do mundo, né? Não sei quem que vai. Mas nós temos uma lista grande. Digital Age. Nós temos uma lista grande aqui. E talvez você é um radical livre que Seu acabou de Valmir. chegar e você talvez sabe muito pouco da nossa história. Então, assista, né, os nossos programas. Com certeza você vai descobrir aqui muita coisa. Porque às vezes você tem uma ideia, né, Jonathan? Às vezes você vê ali o pastor, que hoje já é pastor e já tem ali um nível de influência. Mas é importante conhecer de onde ele veio. Acho que ele nasceu daquele tamanho. É né? importante Não. saber da história dele, né? E nós vamos querer aqui entrevistar pastores exatamente para falar sobre isso. Né? Qual que é a sua história? Né? Como que você chegou na igreja? De onde você veio? Né? Eu acho que isso aqui vai ser muito bom. E, obviamente, nós vamos estar falando, aproveitando as entrevistas
para poder, para poder falar de assuntos que são importantes. Eu quero começar hoje, que hoje É muito importante, só antes, pastor, deixar o like, Isso se inscrever mesmo. no canal, compartilhar, mandar pro seu coleguinha para ajudar. A gente tem 6 meses que está preparando todo esse... A gente tem toda uma equipe aqui preparada para essa produção gigantesca, não, Michel? Michel montou o palco, montou mesa. Então, valoriza o trabalho. Esse LED aqui foi específico. A gente conseguiu um patrocínio. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva, amém? A gente tem que pagar ali o manete. Isso é importante. Para que o podcast funcione, nós precisamos que você se inscreva, que você participe conosco aqui e com certeza você vai ser muito abençoado. Eu quero começar fazendo aqui, hoje, né, os meus 4, vamos dizer assim, os que vão participar comigo de todas as mesas, hoje é eles que vão ser os entrevistados da vez. Então hoje eu vou fazer perguntas aqui para cada um deles, né, perguntas que são importantes, para você também conhecer um pouco de cada um. E pastor Jonathan Fernandes, né, como nós já falamos sobre ele aqui, ele é conhecido e hoje ele escreve livros, né, e ele gosta muito dessa questão da cultura pop. Amigo da Ana Paula Valadão. E ele trouxe uma visão diferente, porque às vezes tem coisas, né, Jonathan, que tem pessoas que têm muito preconceito. Eu mesmo, né, me lembro, né, dessa questão até mesmo dos animes. Isso acontece muito. Tem muitos pais que eles têm uma certa dificuldade de deixar os filhos assistirem, enfim, acho que fazem bem também, existe um certo cuidado, mas hoje você conseguiu trazer uma visão diferente disso. Então, o que você tem para nos falar sobre o que despertou você para isso? Pastor, então é o seguinte, eu percebi que a nossa geração, ela é uma geração mais, a gente estava até falando aqui outro dia, que nem é fast food mais, né? É muito mais rápido que isso. E em uma certa ocasião eu comprei um livro do Divã da Graça, vocês vão lembrar, né? Um livro verde. Lembro demais. Comprei um para cada líder meu no discipular, tinha 14 líderes disso. na ocasião. E aí com uma semana eu falei, leva o livro para a reunião que a gente vai falar dele. Eles sumiram os livros, ninguém leu nada. Eu fiquei em crise com aquilo, o jovem não quer ler mais. Daí passou o jejum, a gente foi ver o filme Thor Ragnarok no cinema. E aí os irmãos saíram do cinema louco, assim, ó, porque Asgard é um povo, Asgard não tem posição, é igual a igreja, vamos sair aqui, nós somos igreja aqui no shopping, vamos pregar para esse povo. E eu falei, rapaz, o jovem está aprendendo com Thor, mas não está aprendendo. E foi a minha crise. Daí eu procurei o pastor Luiz, ele falou, escreve mesmo. Tá escreve pra aprendendo essa com Thor, não tá geração. aprendendo com humor. Eu lembro que eu cheguei para o menino ali, Lucas 12:48, falar, olha, é o seguinte, assim, quem muito pede, recebe, e daquele que muito é dado, muito será pedido. Ele não estou entendendo nada. Eu falei, já achou Homem-Aranha? Já. Então, com grandes poderes vem grande responsabilidade. É Ele, isso. não, entendi tudo, pastor. Eu falei, então, é mais ou menos nessa veia. A gente tem que conversar a língua do Tradição, povo, rapaz. usando a base, usando a nossa... Tudo que eu escrevo, eu aprendi com o pastor Luiz. Sim. Só que você põe a cara do Homem-Aranha ali, a esfera do dragão, o menino vai ter mais interesse. E acaba que eles leem tudo. E tem sido uma grande bênção. Isso é uma coisa que o pastor Ricardo sempre fala, né? Essa questão da roupa. Ele sempre gosta de usar essa ideia da roupa, porque é aquela coisa. Às vezes nós temos o conteúdo, nós temos a mensagem, nós temos aquilo que é preciso, mas existe uma forma de comunicar isso. E às vezes, dependendo da maneira como você se apresenta, as pessoas já se fecham. Mas se você apresenta, às vezes, ali, da forma como o pastor Jonathan fez, que é trazer essa questão ali dos animes, né, da Marvel, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo colocar ali aquilo que é espiritual, é impressionante como isso, além de chamar a atenção, oferece para os irmãos algo poderoso e precioso. E não é à toa que o pastor John tem vendido muitos livros e depois disso ele já escreveu vários e tem mais para escrever. E eu tenho certeza que isso tem sido uma grande bênção, é uma forma de comunicar o evangelho. Os radicais eles sempre carregaram essa essência, né, de comunicar o evangelho de maneira criativa, poderosa e alcançando muitas pessoas e como Deus tem feito algo poderoso. Bem, o pastor André também está aqui conosco, ele vai fazer parte também da nossa... vai compor aqui a nossa mesa. E pastor André, né, hoje é pastor na videira da Canaã, e o pastor André ele começou conosco, né, muito cedo. Então ele não é só um radical livre. Então tem muito tempo. Você não vem fazer graça na minha hora, não, mano. Pastor André ele é um radical, foi um radical kids, né? Começou lá no Encontro de Criança 2001. e obviamente experimentou de tanta coisa, fez turma especial, seminário, foi chamado. E fala um pouco, pastor André, de como que foi essa sua conversão lá na Rede de Crianças e como que é a sua história e hoje e o seu chamado também pastoral. Fala um pouco pra gente aí.
Foi bênção, foi... Pode. O típico homem, né? Parece um chegando do encontro, contando pra esposa. Como é que foi? Benção, bom. Não, mas e aí? Uai, pois é, Deus é bom demais. Então, é isso, foi uma bênção. Eu tô aqui na videira, tive uma experiência em 2003, no Encontro Kids, embora eu já era um frequentador de escola dominical, né? Minha mãe me levava desde muito cedo. E é isso, cresci aqui nesse ambiente. Tive um tempo na minha adolescência que eu me afastei, fui para outra igreja, porque era muito longe a videira, né? A gente só tinha videira no Bueno, do Bueno na ocasião. Eu morava muito longe, é 1 hora de ônibus. E acabei ficando por um tempo em outra igreja, mas depois na adolescência eu pude voltar para cá, em 2007. Cheguei bem perto da conferência Uma Geração que se Levanta. Uau, top. E cresci aqui, conheci minha esposa aqui, fiz turno especial, recebi meu chamado aqui. Quantos anos, Estou aqui pastoreando? respondendo a Deus. Quantos anos, pastoreando? Pastoreando? Desde... Ele entendeu Eu o pastor entendi, Leandro. eu entendi pastor Leandro. Foi o que tem o Quantos Leandro? anos pastoreando? Desde Pastor pastoreando. Leandro, querendo você aqui, hein? Vai Você é o desde próximo. 2000. final de Já 2015. marca. Vamos marcar com o pastor Leandro, ele vai vir com Desde 2015. Finalzinho de 2015. Né? Setembro de 2015 a gente foi levantado. Fomos Uma juntos. semana depois da conferência dos Radicais Livres. E aí, em dezembro eu assumi a rede e estamos aí firme e forte, ombreando. Começou novo, né, André? Você começou Comecei bem novo. novo. Eu assumi a rede com 21 anos. Bem novo. Muito novo. Agora eu tenho 33. Impressionante, né? O que Deus fez. Bem, tá aqui comigo também o pastor Ramon. E o pastor Ramon, hoje anda comigo lá na videira do Botânico, né? Pastor de jovens lá. Tem feito um excelente trabalho. E o pastor Ramon, ele é uma coisa que é muito, talvez, característica dele, é essa. A gente sempre brinca com ele, né? Esse dia eu até perguntei para ele, falei, Ramon, será que não tem um certo preconceito, né? Você às vezes aparece ali de skate no meio da galera e os pais às vezes vêm, porque o Ramon gosta muito de andar de skate e até hoje ele faz isso, né? É algo de ali quando ele era mais jovem, mas ele carrega isso até hoje. E eu acho isso interessante, porque ele tá lá no meio da galera, mas obviamente tem que ter um acesso ali aos pais e enfim. Que é isso, Ramon? Fala um pouco dessa história para nós aí. Eu, assim como o pastor André, também me converti no trabalho com as crianças ali com 10 anos de idade, no encontro, experiência semelhante. E nesse período também eu comecei a minha adolescência andando de skate, foi a oportunidade que eu vi ali em um esporte para me integrar, não sabia jogar bola, né? Se tem alguém que não sabe jogar bola aqui, você pode conhecer talvez um outro esporte. E na galera do skate eu pude... Pastor, eu pude evangelizar. Foi ali que eu encontrei um espaço para poder alcançar os irmãos. E acabou que a minha primeira célula, o meu primeiro contato assim de evangelismo foi com os irmãos que eu convivia, com as pessoas que eu convivia. Então, esse detalhe, né, que era a atividade que eu realizava, atividade de lazer, se tornou uma ferramenta, um instrumento mesmo para a expansão do evangelho. E acaba que a minha identidade é de filho de Deus, mas eu carrego essas características e é porta também para alcançar pessoas. Eu percebo que até hoje, pastor, na minha rede tem irmãos que eles ainda têm traços de uma cultura mais da rua, mais do gueto, mais da periferia mesmo. Eu cresci na periferia e acaba que eles se sentem mais próximos. Olha para o pastor e fala assim, nossa, o pastor não é aquele cara distante, é um cara acessível. Eu procuro equilibrar isso para também não transparecer uma imagem de alguém ímpio ou algo do tipo, mas eu procuro equilibrar, faço como o apóstolo Paulo ali, né? Eu me faço de sábio para com os sábios, né? Eu me faço de louco para com os loucos ali, com a intenção realmente de anunciar o evangelho, a boa nova da graça. É isso aí. Aleluia. Uau. Bem, e o pastor Michel também está aqui conosco, e o pastor Michel também vai compor a nossa mesa aqui, vai fazer parte desse time. E o pastor Michel é um pastor, né? Pastor aqui no Bueno, e eu conheço ele tem muito tempo, muitos anos mesmo. E tem uma característica do Michel que eu acho que é interessante, né? Que esse lado dele de pastor, ele é sempre muito próximo das ovelhas, né? E eu acho que isso tem agregado, tem feito com que realmente ele tenha crescido, avançado e rompido. E eu queria que o Michel falasse um pouco sobre a importância desse contato que o pastor tem diretamente ali na vida dos irmãos. O que isso agrega, né? Talvez na sua experiência pessoal, mas também hoje na maneira como você lida com os jovens da sua rede.
Então, pastor, eu acho que isso se dá muito pela a minha origem aqui na videira, né? Porque quando eu cheguei na videira, o discipulador da minha irmã que foi atrás de mim, e ele foi atrás de mim mesmo com eu falando que se ele pisar aqui em casa, eu solto o cachorro nele. Que eu vinha de um contexto Esse é o Michel. ferido. Mudou Tava pouca ferido coisa. com crente, aquela coisa toda. Eu sempre tive o desejo de ser pastor, era de uma igreja que vi meu pastor caindo e tudo mais, fiquei decepcionado. E então minha irmã, ela achou a videira, tava frequentando a videira e o discipulador falou que ia lá. Eu falei, eu não gosto de crente, se for lá em casa eu vou soltar o cachorro nele. E ele chegou lá, e aí, Michel, beleza? Beleza, vamos jogar um videogame? Ele, vamos. Aí tinha unção, cara, né? Então é diferente. O cara tinha unção, vamos jogar videogame. Vamos jogar Unção e um PlayStation. Unção e um PlayStation é tudo que você Precisa de mais precisa, você tem que entender isso. Mas eu sei que na primeira célula, algo que chamou atenção é que ele me levou, era próximo aqui o Hiper Moreira. Cheguei lá, um monte de playboy, mas ao mesmo tempo um monte de mendigo na célula. Porque aonde ele passava, ele chamava as pessoas. Então, assim, era uma região, para quem é de Goiânia sabe, que a região da Praça do Cigano ali é uma região que antigamente tinha muito morador de rua. E ele pegava aqueles moradores e levava para a célula para dar lanche, para orar por eles também, ministrar o evangelho a eles. Então eu sempre percebi esse lado dele humano, de estar perto das pessoas, de não fazer distinção das pessoas, né? E o fato dele ir lá em casa, nem me conhecia, mas ele foi lá atrás de mim. E após isso ele me levou ao encontro, depois de eu ter rejeitado umas 2, 3 vezes de ir no encontro. Mas ele foi, sentou comigo para ler o livro da consolidação, lia a Bíblia comigo. Então sempre ia atrás de mim. Então acabou que eu aprendi essa questão da presença do discipulador, do pastor estar presente com a ovelha. Fala o nome do bendito. É o André Matias, né? Hoje ele não está aqui na igreja mais, Conheço demais. né? Mas ele é uma pessoa muito especial na minha Conheço muito. vida. André, uma benção. É um André, né? É. Um abraço, André. Você fez uma diferença Só tem gigantesca André na que minha faz vida. bênção na sua vida, mano. É, não. E o fato dele ter esse comportamento, de sempre estar perto, ir atrás. E o André, eu já vi ele chorando uma vez. Ele chorou porque eu tinha dado meio-dia na sexta-feira do encontro, não podia fazer mais inscrição. E ele tinha inscrição na mão e ele chorou, assim, porque as pessoas que ele tinha na mão para levar para o encontro não iam poder ir, né? Mas lógico, ele era um evangelista, ele pregou para elas depois, mas ele sempre teve essa característica. Eu acho que eu herdei isso Que dele. benção. Amém. De estar perto, de sentir as ovelhas, ver o que elas estão passando, se importar com elas, porque eu vi alguém que se importou comigo, mesmo não me conhecendo, se importou comigo, e eu acho que o fato de eu estar aqui hoje e isso teve um efeito. É isso. Aleluia. Você sabe, isso que o Michel falou é tão interessante, porque eu acredito muito que um dos grandes fatores, né, que tem influenciado nossa vida, eu até acho que esse é um assunto que a gente pode falar hoje, né, nesse episódio 0, que é essa importância dos relacionamentos, né? Os jovens, os nossos jovens, eles precisam de se relacionar e precisam de pessoas ali próximas a eles, e eu acho que a igreja acaba suprindo muito essa lacuna, né? Hoje todos nós aqui estamos aqui certamente porque alguém se importou Com certeza. em algum momento com você, alguém olhou para você, se importou com você, investiu na sua vida, porque do contrário certamente não estaríamos aqui hoje. Então cada um de nós aqui traz talvez a história tanto de alguém que um dia foi lá, pregou, como talvez de alguém que um dia foi lá e consolidou e cuidou, e o tanto que é importante essa pessoa na nossa vida. E eu acho que seria um assunto muito bom, né, Jonathan? Isso que o Michel falou é tão importante, porque é aquela máxima, né? Primeiro você ganha a pessoa para si e depois você ganha ela para Cristo. O Michel, a isca que ele teve foi o PlayStation. E tem tantas outras iscas dessas, né? É a mesma vibe do seu livro, dos seus livros. né? Você ganha a pessoa, ganha confiança. Aquela pessoa que odeia pastor, mas ama Harry Potter, vai ver o brasão de Hogwarts, vai ficar interessada. Uma embalagem mais atrativa. E vai cair pra dentro. Porque muita gente acha que a maneira de você ganhar alguém é se importando da maneira errada. É sendo chato. E não existe maior fabricante de ateus do que um crente chato. Crente estúpido. Que acha que vai trazer a pessoa pela ameaça. É como se nós chegássemos em casa hoje após o podcast e a gente quisesse dar um beijo à nossa esposa, mas ameaçando. Ó, se você não me beijar, tal coisa vai acontecer. Você É faz- assim Eu conheço a Susan, você faz isso. é mais fácil ela brigar comigo. Veja aqui, Eu acho que uma coisa assim, que a gente tem que falar também em relação a isso, é possível você ser crente
sem ser essa pessoa antipática, sem ser essa pessoa chata, sem ser essa pessoa que às vezes ao invés de trazer, acaba gerando aquele asco, né? Então A pessoa não- eu mesmo demorei a converter por causa disso, porque o meu Olha aí. estereótipo de crente era muito De ameaça. ameaça, e Vai pro também era um inferno. padrão muito legalista e ao mesmo tempo hipócrita. Porque eu conhecia muito daqueles meninos ali que estudavam comigo, que eles se diziam crentes, mas qual que era o problema? O testemunho deles era horrível, mas eles se portavam de maneira muito legalista. E eles querem ganhar a gente não por amor a Cristo, mas por medo do inferno. E é uma maneira muito errada de eu querer casar. É tipo eu chegar na minha esposa e falar, ó, eu vou casar com você, mas é só por medo de ficar solteiro. Tá tudo bem? Você acha que ela ia, o que a Michelle ia falar? Jamais. Tá tudo bem? Não, é só porque eu tenho muito medo de ficar solteiro, então eu vou casar com você. É a mesma coisa de eu vou ganhar a pessoa pela ameaça, colocando medo dela ir pro inferno. É a Mas maneira errada Mas de... é a questão quando você entende o amor de Deus, né? Porque a pessoa, quando ela tem uma experiência com Jesus, é porque ela entendeu o amor. É. E uma vez que ela é conquistada por esse amor, acontece com todo aquele que é apaixonado. Ele quer falar do seu amor. Ele quer expressar aquilo que ganhou o coração dele. O cara apaixonado, ele vai postar a respeito da moça que ele ama, Vai. que ele tá apaixonado, ele vai falar dela. Tem alguns até que querem tatuar o nome da moça, né? Né, André? Então, você sabe que o crente apaixonado é o crente que ele o tempo inteiro ele tá falando daquilo que conquistou ele. É. Então, e aí acaba que, de tanto você falar daquela pessoa, as pessoas falam assim, não, mas eu quero conhecer essa pessoa, você fala tão bem dela. É a mesma coisa de Jesus. A maneira como um crente apaixonado fala de Cristo, vai falar do amor dele, o ímpio é despertado por isso também. É como quando alguém come uma comida muito boa, verdade. né? E fala com boca gostosa. Dá vontade de comer aquilo. E eu acho que Isso mesmo. isso tem a ver com a realidade realmente que se carrega. Porque, às vezes, é aquela coisa, a pessoa ela tem um estereótipo, ela tem aquela coisa. Hoje nós não vemos tanto, mas isso no passado era muito comum. Então, você tinha lá a pessoa que se vestia como crente, tinha toda aquela coisa, falava todo o evangeliquez, amém, glória a Deus, mas às vezes nunca teve uma experiência realmente genuína com Deus, né? E ela, quando ela ia falar, ela não era capaz de convencer ninguém. Por quê? Porque ela não estava apaixonada, ela não tinha Entendi, sido né? marcada. Agora, por outro lado, você pega alguém, talvez todo tatuado, estranho, com a roupa, Tipo mas Ramon. dentro dela havia acontecido algo poderoso. E aquilo que aconteceu dentro dela é o que é o grande fator. É verdade. É o que realmente importa. E quando ela fala de Cristo, é outra coisa. Aí a pessoa vê realidade no que ela está falando. E por ver realidade, ela é tocada pela realidade que ela carrega. Ela fala daquilo que ela conhece, né? É diferente. Porque nós vivemos uma geração muito superficial nesse aspecto, de lidar com as coisas muito baseado no que está vendo, na aparência. E aí você corre o risco de rejeitar, às vezes, algo que é de Deus, simplesmente porque você não foi com a cara. Você não gostou do que você viu, né? Porque você tem o seu estereótipo, tem a sua maneira de ver. É interessante que a igreja, eu não sei se isso é algo de Deus, não sei se eu poderia falar dessa forma, mas às vezes o Senhor, ele, não sei se eu falo, pregar peça na gente, mas talvez Deus, ele faz conosco, muitas vezes, ele coloca pessoas junto a nós ali, na liderança, no discipulado, enfim, são pessoas muito diferentes de nós. Mas são pessoas que têm algo para nos oferecer. Exatamente, eu acho que para quebrar um pouco desse preconceito que nós temos, baseado apenas no estereótipo, apenas no que você está vendo. Isso é muito comum. Então, todos nós aqui, com certeza, já andamos com alguém, ou tivemos alguém andando conosco, que não era exatamente o que nós escolheríamos. Mas parece que Deus coloca exatamente para nos ensinar algo. Um né? abraço pro... Não, tô brincando. Segue a lista, a gente vai mandar a lista aqui dos abraços que nós queremos mandar. Tudo que eu sei, eu aprendi com você como não fazer. Já vi o pastor Ricardo falando isso, pastor, que é isso que traz riqueza para a vida da igreja, né? É você encontrar no outro aquilo que falta em você. E eu acho Então, que por essa- exemplo, uns falta beleza, outros têm beleza. E Isso eu acho que se aplica a todo relacionamento. Cadê? Todo relacionamento. Eu lembro uma vez, né, eu conversando com o irmão que veio andar comigo, e aí ele virou pra mim e falou: Nossa, eu nunca tive um pastor igual você, né? Os pastores que eu tive, todos eram assim, assim, assado, aquela coisa toda, e você é totalmente diferente, e enfim, eu não vou mais andar com você por causa disso, por causa daquilo outro. Ele queria parar de andar comigo porque ele me achava muito diferente dele. E eu virei pra ele: Olha, você tem todo o direito de não querer andar comigo. Mas você já parou para pensar que talvez, uma vez que você está falando que eu sou o pastor mais diferente que você já andou, e sou totalmente diferente de você, será que eu não tenho algo para te oferecer? Porque às vezes a gente tinha que pensar dessa forma. É. O outro, que é diferente, tem algo para te oferecer. É o que Deus faz no casamento.
Então, o relacionamento, o casamento, como é que funciona? É um homem e uma mulher, são totalmente diferentes em todos os aspectos. Mas Deus une exatamente para que um possa ser o que o outro precisa. Um tem o que o outro precisa, acrescenta na vida do outro. E relacionamento é assim. Né? Às vezes nós queremos decidir as pessoas com quem nós vamos andar, ou quem vai andar conosco, mas é preciso entender que é Deus que manda, é Deus que coloca, sabe? Deus mandou as pessoas para liderarem você, assim como Ele mandou pessoas para você liderar. E você tem que entender que cada uma delas tem algo para te oferecer, né? Eu aprendi isso muito cedo, então, assim, você lidando com gente o tempo todo, equipe, célula, tanta coisa, você vai descobrindo que com o passar do tempo, as pessoas... Eu lembro, eu nunca gostei, assim, não é que nunca gostei, mas eu nunca fui fã de futebol. Né? Eu gostava de jogar bola na rua, mas eu nunca tive um time, eu nunca... aquela coisa toda. Mas uma vez eu fui liderar uma célula que só tinha torcedor de torcida organizada. Era um monte. Aí, não. Era um negócio... Não, era assim, era um negócio assim... Aí é loucura. que os meninos tudo foi convertendo, porque um converteu, foi chamando outro, foi chamando outro, foi chamando A outro. célula chamava Santos. E eu precisei, Já assim, tinha bateria. de alguma forma... e assim, era todo muito diferente de mim. Percebe? Mas eu fui ganhando aqueles meninos e conquistando, e eles foram andando comigo, e Deus de repente fez um grande milagre. Então, às vezes, Deus faz isso conosco, né? O senhor falando, eu tô aqui pensando, eu andei com 5 pastores, e no quinto eu tô andando com um que é um pouco mais parecido comigo. No quinto. No quinto. Você vê que você vai olhar para Jesus, quando ele escolhe os discípulos para estarem com ele, cada um de um jeito, se você for observar, né? E aí você vê que igreja não é estar no meio de gente que é igual a você. É estar no meio de gente que é diferente mesmo. Mas a graça de Deus, ela vem para nos auxiliar a saber lidar com tipos diferentes de pessoas, né? Isso é legal, porque você aprende a lidar com todo tipo de gente. Então, aqui nessa mesa mesmo, tem gente diferente. Seria o André- muito chato. Dois André, O André, pensou? o André Falou falou, a palavra. falou a palavra certa. Define bem, né, cara? Define bem. Você não ia dar Não foi conta, carne pô. nem sangue, O André para quem conhece É ele uma bem, bênção. o André é uma benção. Como ele respondeu. benção. Mas ele, É igual um time de futebol, né? Não tem como ser um monte de Neymar. A gente tá até quase encerrando. Eu vou deixar a polêmica aí. O Neymar vai pra Copa ou não? O que vocês acham? Tem que lançar esse episódio rápido. Esse é o primeiro. Sei lá, mano. mas é só falando aqui, porque o André, com quem tem intimidade, ele costuma ser chato. Chato. É o jeito dele, entendeu? Mas É meu jeito de amar. Mas tem um é o jeito de coração. amar, é a sexta linguagem do amor. É chatice. Mas a igreja tem isso. E é importante a gente. Gente Por isso que Jesus fala, né? De amar uns aos outros, né? Porque vai ter gente diferente de você. Vai. Mas quando você tem um amor de Deus fluindo em você, você consegue lidar com todos os tipos de pessoas. Amém. Isso é poderoso, né? E para quem almeja liderança, para você que tem chamado, você ter isso fluindo dentro de você é um sinal que você vai crescer, vai avançar muito. É uma característica de pastor, saber lidar com tipos diferentes de pessoas. Eu acho que isso aqui, Gente isso aqui que o Ramon falou, ou que o Michel falou, é extremamente importante. Você saber lidar com todo tipo de gente. É verdade. Eu lembro uma vez, né? Teve um discípulo que andou comigo. E ele era assim, quando eu assumi minha rede era extremamente eclética. Então tinha gente de todo jeito, né? Não era, porque geralmente as redes elas têm um padrão, né? Mas Sim. a minha não era padrão, ela assim, eu tinha de tudo que era gente, tudo quanto era jeito. E obviamente tinha gente mais rica, tinha gente ali que era mais do povão. E eu tinha um discipulador que era o mais frutífero que tinha, que era do povão. Então, as células dele era tudo ali pro lado do Parque Ateneu, né? Lá aquele lado, nas quebradas, ele tinha célula no Tiradentes, enfim, lugares mais afastados. E ele crescia muito, né? E um dia ele virou para mim e falou: pastor, eu não gosto desse povo mais rico, o povo mais rico você acha demais, é aquela coisa. Mal ele sabe que aquela atitude dele, de falar daquele jeito, tava falando, era dele que estava sendo. Ele era arrogante. Exatamente, porque ele estava definindo algo. E eu gosto do povão. Essa é a conversa dele. Eu falei: olha, respeito você, mas você tem chamado. E você acabou de definir o tamanho do seu ministério. Você acabou de definir as pessoas que vão andar com você. Eu falei pra ele. E aí foi interessante porque... Prepara o corte, mano. E aí foi interessante porque depois ele virou pastor realmente. E foi levantado pastor e ele assumiu uma parte da minha rede na época. E aí eu lembro que aconteceu algo que foi... Ele foi visitar uma célula um dia. E ele assumiu uma parte... Ele também assumiu algumas pessoas que eram, né, um pouco mais ricas, né? E um dia, ele estava indo visitar uma célula e ele me ligou chorando. Ele falou: pastor, eu quero te agradecer, porque um dia o senhor falou algo para mim que mudou a minha visão.
que mudou a minha concepção de relacionamento. O senhor falou que eu definiria o tamanho do meu ministério definindo as pessoas que andariam comigo. E ele falou, eu tô chegando aqui agora na minha motinha, na época ele só tinha uma moto, para visitar uma célula aqui no Alphaville, no condomínio. E só tem carrão aqui na porta, a minha moto é a... E eu tô entrando aqui agora porque eu sou o pastor deles, né? E eu quero te agradecer porque um dia o senhor Eu abriu nunca um soube o que é uma célula que o lanche era salgadinho, era só milho pão e pipoca. O povo achou que eu era do iFood. Entrada de serviço. Na época não tinha, né? E eu acho que o que torna o ministério grande, irmãos, acredite em mim, é essa facilidade que você tem de lidar com todos os tipos, né? O nosso, já está acabando o nosso episódio, mas eu quero deixar algo para você que é Radical Livre. Nós vamos falar de muito assunto, então, obviamente, tem muita coisa para rolar aqui ainda, mas a Bíblia fala que há 4 seres que são mais sábios que os sábios. Aí você fala, se a Bíblia está falando que tem 4 coisas que é mais sábio que o sábio, eu acho, na minha opinião, que nós temos que aprender com eles. E aí ele fala quais são. Eu não vou falar de todos, vou falar só do último, mas fala que a formiga, em outro episódio eu posso falar por que da formiga. O gafanhoto é mais sábio que o sábio. A lebre é mais sábia que o sábio. Mas o último é que eu acho mais interessante, que é a lagartixa. E ele fala que a lagartixa se apanha com as mãos, mas ela habita, por causa da sua simplicidade, no palácio de reis. E o que torna a lagartixa um ser tão, dessa forma, né, tão grande? É o fato dela ser simples. Né? Uma pessoa simples é uma pessoa que não fica definindo estereótipo, ela não define quem anda com ela anda com qualquer um. Percebe? É uma pessoa que ela é capaz ele é capaz de sentar numa mesa ali, sei lá, para comer um arroz com feijão e ovo, enfim. Mas ele também tem a capacidade de sentar num restaurante chique e comer entende? Isso é simplicidade. Anda com qualquer um e permite que cada um ande com ela também. Eu acho que isso aqui define demais o tamanho do seu ministério, né? Se você quiser saber dos outros 3 animais, leia Discipulado Radical. É isso mesmo, tá lá. Despertar da Grandeza. Tá lá mesmo. Eu acho que é isso, né? Esse é o primeiro episódio, Rony. Episódio 0. A gente conheceu um pouco da galera que vai estar conosco. Mas, com certeza tem coisa boa vindo por aí. Encontro marcado toda semana. Se eu fosse você, não deixava de assistir o próximo, porque o próximo vai ter um convidado mega, mas mega especial. Esse foi o nosso RL Cast. Episódio 0.